Senhor. Que alegria, que privilégio que o Senhor nos dá de uma vez mais, nesta manhã, nos reunirmos para aprender a palavra de Deus. Online, através dos canais da nossa igreja, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, e presencialmente em todo o campo de trabalho da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, que tem como presidente pastor Cisaque Valadares. Eu quero fazer uma oração com você, e a seguir já iniciaremos a lição de número 2 deste trimestre, que vai servir de edificação para a minha vida e para a tua vida. Feche os teus olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio da salvação. Te louvamos, ó Pai amado, pela bênção que o Senhor nos concede, de uma vez mais estarmos reunidos para aprendermos a tua palavra, para sermos edificados através das verdades que o Senhor tem reservado para nós, ó Senhor Deus, contidas na Bíblia Sagrada. Pai querido, eu clamo ao Senhor, dai-nos inspiração, ó Pai, para ministrar. E aqueles que receberão esta palavra, Senhor Deus, através de um link compartilhado, ou que estão agora acompanhando, Senhor, sejam visitados pela Tua presença, sejam edificados, ó Pai, exortados, e recebam um direcionamento para as suas vidas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos neste trimestre, que é o trimestre de número 2, não é? Que iniciou na semana passada, foi a abertura. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2 da revista que traz o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista da lição, pastor Osiel Gomes, e nós estaremos estudando hoje a lição de número 2, que traz o título Sal da Terra, Luz do Mundo. O texto áureo da lição, o texto diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. A verdade prática, melhor dizendo, que está nessa revista, nos direciona. Eu quero grafar a primeira parte dessa verdade prática que fala sobre a influência dos cristãos na sociedade. É inevitável. Nós vamos pautar muito a respeito disso, sobre a influência dos cristãos na sociedade, que é algo inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo, não é? Nós precisamos ter isso em mente. O texto, a leitura bíblica em classe, está também em Mateus, capítulo 5, versículos 13 até o versículo de número 16, e eu quero ler com você. Mateus, capítulo 5, versículos 13 até o versículo 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa, ou ilumina a todos que estão no ambiente, na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, boas, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Meus amados irmãos, a proposta dessa lição de hoje é estudar exatamente sobre a importância da nossa influência como cristãos no mundo. E assim, então, nós vamos analisar este assunto que traz as metáforas aí do sal, também a metáfora da luz, que estão presentes no Sermão do Monte, e assim vamos direcionar a nossa lição. Mas é claro que, como todas as lições, nós temos objetivos bem claros, bem definidos dentro da lição. Objetivo de número 1, apontar a função do sal. Nós vamos falar a respeito disso na lição, seguido também do destaque à função da luz, porque nós vamos falar sobre sal e luz. Então vamos destacar a função da luz. E em terceiro
E em último lugar, nós vamos refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Eu disse que nós falaríamos muito a respeito dessa questão de influência daqueles que servem a Cristo, daqueles que seguem ao Senhor, dessa influência na lição. E por fim, nós estaremos aí aplicando esse ensinamento tão profundo de propósito de vida, né, do Sermão do Monte, no sentido de sermos, de fato, sal e luz em cada esfera de atuação das nossas vidas. Espero que essa lição, de fato, ela seja edificante para cada um de nós, para mim e para você. Ela se aplica primeiramente àquele que está transmitindo, e de fato que o objetivo do Senhor, através da ação do Espírito Santo, é que impacte e alcance todos os demais que estão sendo favorecidos através dessa aula. Já no início dessa lição, é imprescindível ficar claro que todos nós, claro para todos nós, que o principal objetivo de toda essa meditação, de toda essa conscientização de que fomos chamados por Cristo para influenciar esse mundo através da nossa vida. Nós fomos chamados para influenciar este mundo através da nossa vida. Não apenas através das nossas ações, mas em todas as dimensões do nosso ser, em todas as dimensões do nosso caráter, nós precisamos estar aptos a gerar essa influência, a gerar uma influência para o bem na vida daqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão olhando para nós, para aqueles que estão lendo a nossa vida. John Stott, ele tem uma afirmação dele que eu gosto muito, ele diz assim, que você pode ser a única Bíblia que uma pessoa venha ler. É interessante isso, porque, de fato, o teu testemunho pode ganhar vidas, como o teu testemunho pode afastar vidas da presença do Senhor. Apenas com a tua atitude, apenas com o teu falar, apenas com o teu jeito, o teu proceder, você pode influenciar pessoas a se achegarem ao Senhor nosso Deus. O comentarista diz, nessa lição enfatizaremos o papel do sal e da luz que o cristão deve ter no mundo. E quando ele menciona esse papel de sal e luz, ele está se referindo exatamente à responsabilidade posta pelo Senhor Jesus sobre cada um de nós. Eu posso até ser mais objetivo, colocada sobre os nossos ombros. Nós recebemos de Cristo essa ordenança de agirmos, de nos apresentarmos como sal e luz espirituais na vida das pessoas que nos cercam. Atender a essa expectativa do Senhor na nossa vida, atender esse padrão posto pelo Senhor na nossa vida, não é algo opcional. Como cristãos, servos de Cristo, seguidores do Senhor, nós não temos isso como opcional, mas sim como mandatório da parte do Senhor. E o comentarista continua dizendo, não basta denominar-se cristão, isso é importante, não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde nós vivemos. Então aqui o comentarista, ele está afirmando que nós sermos apenas cristãos nominais não é o suficiente. Cristãos nominais, nós temos milhares, as dezenas, as bateladas pelo mundo afora. Perdoe o palavreado até um pouco raso, mas é exatamente isso. Cristão nominal há em todo lugar. Agora, aqueles que exercem de fato o teu papel, de serem servos de Cristo em todas as áreas da sua vida, é isso que nós precisamos. Nós precisamos não apenas ser cristãos nominais, mas precisamos exercer o nosso papel de servos de Cristo em todas as áreas da nossa vida, porque são as práticas cristãs, é o proceder cristão que vai diferenciar aquele que segue a Cristo de outras pessoas. E aí vem para que nos coloque numa posição de destaque na sociedade. Ali vai um homem de Deus. E a Bíblia diz que nós estamos sendo observados a todo tempo por aqueles com quem nós convivemos. Eu posso colocar essa observação quando o escritor aos Hebreus, ele diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
E aí o comentarista continua: por isso tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Então, lembrando que a metáfora significa, o que é metaforizar, né? O que é uma metáfora? É você usar um objeto, é você usar ou uma qualidade para representar outro, não é? Representar um objeto ou uma qualidade para representar outro. Nesse caso aqui, Cristo ele usa as qualidades do sal e as qualidades da luz para explicar como que os seus servos necessitam influenciar a sociedade na qual estão inseridos. Vou me colocar aqui, né, como primeira pessoa. O Senhor está colocando para explicar a influência que eu, você, precisamos influenciar na sociedade em que nós vivemos. Como esta ilumina o lugar das trevas e aquela tempera e conserva o alimento, está falando do sal e da luz, somos chamados a influenciar o mundo atual. Aqui, o comentarista ele traz uma característica de cada componente representado pelos cristãos. Luz que ilumina, e sal que conserva e tempera. Isso é interessante. E aí, meus irmãos, nós temos a palavra-chave. Lembram quando eu comecei a lição, nós iríamos falar muito sobre influência, e a palavra-chave dentro do tema dessa manhã, dessa lição bíblica, é exatamente influência. Vamos lá para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico: o sal tempera e conserva. Dentro da definição, o comentarista diz: a Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante. Então aqui a gente precisa separar as coisas, né? São palavras diferentes nos 3 versículos que o comentarista aponta. Palavra grega traduzida na língua portuguesa como sal em Jó, capítulo 6, versículo 6, é melá. Em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, é malá. E já em Marcos, capítulo 9, versículo de número 50, a palavra grega é halás. Ok? Então são 3 palavras distintas, por isso o comentarista faz essa separação, coloca essa observação. No grego bíblico há pelo menos 4 significados para a palavra halás, né? Substantivo neutro para sal. Primeiro, como tempero. Segundo, como substância fertilizante para a terra arável. Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deterioração, servia como conservante. E quarto, como sabedoria e graça no discurso. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A palavra halás aqui colocada, ela é encontrada em 4 versículos no Novo Testamento. Quando a gente lê Mateus capítulo 5, versículo de número 13, Marcos capítulo 9, versículo de número 50, Lucas capítulo 14, versículo 34, e Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Aqui nós vamos considerar nessa lição os 2 grandes usos do sal, e o comentarista faz questão de destacá-los aqui, que é temperar e conservar. E aí a gente vai para o segundo tópico da lição, a importância do sal. Nós podemos dizer que o sal, ele tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal, ele é saboroso. A gente sabe disso, não é, irmão? Se falta o sal, a gente já percebe, mas se ele vem além da medida, a gente também nota imediatamente. Então tem que ser na medida certa, não é? Essa função simboliza a vida moderada, a vida equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência no crente sobre o mundo. Então, esse uso moderado do sal que vem para realçar o sabor dos alimentos, que vem para causar prazer aos que com ele saciam a tua fome. Nós, como cristãos, né, o mundo nos coloca como tolos, nos coloca como aqueles que não desfrutam dos prazeres da vida. Né? Uma influência que nós deveríamos exercer sobre as pessoas, isso nós temos que ter, e o objetivo da lição é que conscientize a cada um de nós a trazermos essas características do sal, da luz. Aqui especificamente falando do sal, uma das influências que nós devemos exercer na sociedade, ela tem que vir através da nossa vida de fé, da nossa vida de esperança. Essa vida de fé e esperança que vem regada pelo amor a Deus.
E aí, dessa forma, esse amor de Deus em nós faz com que nós também externemos esse amor ao próximo. E isso se destaca porque nós vivemos em um mundo mau. Nós vivemos em um mundo egoísta. Nós vivemos em um mundo sem esperança. Em um mundo mau, egoísta e sem esperança, quando alguém se apresenta como aquele que abraça a causa do próximo, que ama o próximo, que se preocupa com o próximo, exerce o amor de Deus, isso se destaca no meio de um mundo como esse. Então, a presença de um cristão verdadeiro, um cristão devidamente apresentando as características do sal, não é? Que vem para trazer, para fazer a diferença, deveria transmitir essa paz, essa serenidade no ambiente onde ele está, no ambiente de trabalho, onde ele está representando justamente a ação do sal em tornar os alimentos agradáveis ao paladar, independente do ambiente onde ele esteja, se apresentar como alguém que esteja pronto a fazer notória a tua diferença, a fazer notório o teu comportamento cristão. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. Por quê? Aí o comentarista explica nessa questão da preservação do alimento, da deterioração. Quando não havia tecnologia da refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura, né? Esse preparo com sal. Essa característica de conservação que o sal exerce sobre os alimentos com que ele vai tendo o contato, representa a maior influência que um servo de Cristo deve exercer no mundo. A nossa presença nos mais variados ambientes, a nossa presença em algum lugar deveria representar um inibidor. O que é o inibidor? Aquele que faz com que desapareça um outro cheiro ou uma outra característica putréfera, né? Onde o mau cheiro se apresente, o sal ele vem para preservar. Então, a presença do crente num ambiente de trabalho, a presença do crente em qualquer que seja o ambiente, deva ser ou representar um fator inibidor de iniquidade, ou no mínimo um fator limitador dessa iniquidade. Sabe aquele crente que chega numa roda de amigos que estão falando palavras libidinosas, piadas de mau gosto, e o crente chega e chega, se não como inibidor, ele chega como um fator limitador daquelas conversas. A conversa muda na hora, porque o crente chegou, porque aquele que traz as características do servo de Deus chegou no ambiente. Então ele vem para impedir que aquilo se deteriore, que aquela conversa continue. De alguma forma, ele chega para fazer com que o ambiente mude ao seu redor. Essa é a função do sal. Um fator limitador de algumas características, né, de putrefação em algum alimento. Essa é a palavra correta. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos como sal são... Olha, pastor, ele foi muito bem aqui nessa colocação. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, aquilo, eu não concordo com este mundo, com esse sistema. E aí ele faz, né, pois os cristãos como sal são esfregados, olha, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Meus irmãos, os nossos valores como cristãos têm que estar claros àqueles que nos rodeiam. Os nossos valores como cristãos têm que estar cristalinos àqueles que estão à nossa volta. E esses valores que nós trazemos como cristãos fazem com que onde nós estivermos, as pessoas os reconheçam. Esses valores, na maior parte das vezes, eu preciso dizer dessa forma, porque não é em todo lugar e não é a todo momento, né? Há pessoas de todo tipo, de toda qualidade. Nós estamos no mundo, irmãos, corrompido, uma sociedade corrompida. Então esses valores cristãos, eles têm que estar claros a todos aqueles que nos rodeiam, e esses valores fazem com que, onde nós estivermos, as pessoas o reconheçam esses valores. Aí eu faço uma aspa aqui, ó, na maior parte das vezes.
eles respeitam esses valores, porque vêm e confrontam, na verdade. Porém, é exatamente isso que acontece. A defesa dos valores de Deus na nossa vida, as defesas dos valores, ou melhor, a defesa dos valores de Deus na nossa vida, elas podem gerar muitas perseguições, muitas situações de desconforto para nós, ou sobre nós, e não há como evitar isso, não tem como evitar essa questão. Mateus capítulo 10, versículo de número 22, o próprio Senhor Jesus, ele nos disse que por causa dele, nós seríamos odiados por muitas pessoas. Não é isso que o Senhor diz? E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Aí o Senhor continua, não termina aí. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o mesmo Senhor que disse que nós seríamos perseguidos, e completa dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo, mesmo passando por aflições, nós temos que ter bom ânimo, ele disse para mim e para você, porque ele venceu o mundo. O Senhor fala isso em João capítulo 16, versículo 33, quando no texto o Senhor fala ao meu e ao teu coração, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tópico de número 3 desse primeiro tópico, sal, tempera e conserva. Nós temos o terceiro subtópico, cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Então, meus irmãos, falando novamente de influência, essa influência, ela deve dar principalmente ela deve acontecer, deve se dar principalmente através das nossas ações. É muito importante que o nosso discurso, é muito importante que a nossa prédica e as nossas ações, elas estejam em sintonia. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Aquilo que eu prego, eu vivo. Aquilo que eu vivo, eu prego. O meu discurso e as minhas atitudes têm que estar em perfeita sintonia. Tem que estar ali paralelo, caminhando junto. Nós devemos viver o que pregamos e pregar aquilo que nós vivemos. A nossa vida precisa estar devidamente alinhada com os padrões bíblicos, porque, caso contrário, nós não teremos, no mínimo, nós não teremos autoridade para falar contra o pecado. Não esqueçamos, portanto, da nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras do Senhor, vós sois o sal da terra. Essa identidade, conforme nós já mencionamos, ela é revelada principalmente através das nossas ações, das nossas atitudes. E aí nós fechamos a síntese do tópico dizendo: sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico fechado. Se já está sendo bênção na tua vida, eu quero pedir que você compartilhe esse link para muitas outras pessoas. Comente aqui embaixo dizendo que você está sendo abençoado através desse conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? Tópico de número 2. A luz ilumina lugares em trevas. Nós já vimos aqui sobre o sal. Agora vamos falar sobre a luz. E no primeiro subtópico, nós vamos falar sobre o conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, né? Luz própria, né? que produzem, aquelas que têm luz própria, as estrelas, ou a luz refletida, que é a lua, planetas, etc. Que traz claridade e, por isso, é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz e o fogo espalha a luz. Esse conceito aqui é apresentado pelo comentarista e vem referindo-se à luz no ambiente físico e material, ok? Aí ele continua: enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Aqui é importante nós mencionarmos que trevas
está significando o quê? O que é trevas? Trevas é ausência de luz. É ausência de luz. E por esse motivo que nós colocamos aqui, que onde, a palavra do Senhor coloca, que onde há luz, as trevas são dissipadas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus, a palavra de Deus, aos discípulos de Cristo. Então, quando nós folheamos as palavras, as Sagradas Escrituras, quando nós folheamos a Bíblia, as páginas bíblicas, há muito claramente, e não sendo redundante na fala, muito claramente separação entre luz e trevas no reino espiritual. Há esta separação. A primeira menção na Bíblia a respeito dessa separação, nós já encontramos lá em Gênesis, não é? No capítulo 1, versículos 3 e 5. Se não leiamos, Gênesis capítulo 1, versículos 3 até o versículo de número 5, o texto diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Essa afirmação de Moisés sobre a separação entre a luz e as trevas, num primeiro momento, refere-se, é claro, ao físico, né, que o comentarista explica aqui na abertura desse segundo tópico. Mas tem uma conotação espiritual também. Nós, cristãos, nós somos do dia, ou seja, nós estamos juntamente com a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Cristo Jesus, ok? Estamos com a luz do mundo, então tem essa conotação também espiritual. Segundo o subtópico, o cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz do mundo. O comentarista ele é, mais uma vez, muito taxativo aqui. E aqui nós precisamos entender exatamente esse conceito importante. Nós não temos luz própria. A luz que está em nós, ela é resultado da vida de Cristo sendo desenvolvida em nós depois que nos convertemos a Cristo. Após a conversão, a luz de Cristo começa a brilhar em nossas vidas, e aí nós passamos a brilhar. Por quê? Porque nele estava a vida, e a vida ela era a luz para os homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versículos 4 e 5. João aqui, ele vem mostrando para nós, e nós podemos ver, que com o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, é que a luz vai se intensificando na nossa vida, e se tornando mais poderosa, vai se tornando mais forte em nós, ao ponto de influenciar as pessoas que estão à nossa volta. É uma contínua vida com Deus, é uma contínua vida de propósito com o Senhor, é o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Esse desenvolvimento do caráter de Cristo em nós vai nos levando cada vez mais a agir como Cristo agiria, a andar nos passos de Cristo. E todas as vezes que nós agimos com justiça, todas as vezes que nós agimos dentro da vontade de Deus, nós estamos fazendo o quê? Como aqueles que recebem essa luz do Senhor, nós estamos irradiando a luz de Cristo. E sempre que demonstramos o amor através das nossas ações, através das nossas palavras, nós também estamos irradiando a luz de Cristo em nós. E o comentarista continua. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Então, conforme nós mencionamos aí, inclusive o próprio Cristo afirmou, né, Mateus capítulo 5, versículo 16 da leitura bíblica em classe que nós fizemos, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos o vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então é exatamente isso, através da luz que vem cada vez mais se tornando mais forte na nossa vida, que é a presença do Senhor, nós vamos irradiando Cristo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado através das nossas vidas. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens.
Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Na realidade, meus irmãos, na vida do cristão verdadeiro, aquele que de fato colocou no teu coração o propósito de servir a Deus, não pode se esperar outra coisa a não ser resplandecer a luz maravilhosa de Cristo. Não há como um salvo em Cristo esconder que serve a Cristo. Não há como aquele que serve de fato a Cristo ser um agente secreto, ele não consegue se esconder. A luz de Cristo brilha na vida dele, as suas ações irradiam a luz de Deus e ele não consegue se esconder. Louvado seja o nome do Senhor. É conforme nós iremos mais adiante. E aí a luz em lugares de trevas. Olha aí. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus referia-se à impossibilidade de se esconder o brilho da luz. Exatamente isso. Nós citamos há pouco. Não há como o cristão fiel em Cristo se esconder. As suas ações o denunciam como servo de Deus, porque a vida dele, a luz de Cristo toma a tua vida a todo momento. Então não há como esconder o brilho dessa luz de Cristo em nós, quando de fato servimos ao Senhor, não é? Com seriedade, compromisso, fidelidade. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo e tem o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Nós já citamos, não é? As nossas ações de justiça irradiam a luz de Deus através de nós. Irradiam a luz maravilhosa de Cristo e aí acaba atingindo todo aquele que nos cerca. Lembra da questão, a lua, que não tem luz própria, mas acaba refletindo, não é? Essa luz, nós como servos de Cristo, refletimos essa luz de Cristo e passamos a brilhar, né? A demonstrar, a mostrar esse amor de Cristo em nós. Por isso o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para a verdade bíblica. O cristão não pode manter a sua vida como luzeiro pela própria força, não é por nós mesmos, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Me explique isso, pastor Cristiano. O nosso crescimento espiritual, ele se dá somente quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha sobre nós, vivificando a palavra de Deus em nossas vidas, transformando a nossa vida através da aplicação dos princípios que nós aprendemos através das Sagradas Escrituras. Sem essa ação, ou sem essa atuação do Espírito Santo, sem a ação do Consolador, sem a ação daquele que nos direciona, não há crescimento espiritual. Até porque o próprio nome daquilo que temos que desenvolver em nós já revela essa nossa dependência do Espírito Santo. O que é que nós precisamos desenvolver em nós? O quê? O fruto do Espírito Santo. Se é o fruto do Espírito Santo, não há como fazer de nós mesmos. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo, permitir essa atuação do Espírito Santo. E aí a gente fecha o tópico de número 2. A síntese do tópico, olha o que diz. A luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e eles glorifiquem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, tem sido bênção para a tua vida? Se até aqui tem sido, compartilhe, comente e abençoe outras vidas através dessa aula. Tópico de número 3, discípulos que influenciam. Sendo o sal, é o primeiro subtópico dessa lição. O sal não aparece porque ele atua de maneira oculta, silenciosa. Você não o vê, mas você percebe a ausência do sal, como também percebe a presença muito forte do sal. Não é? Uma comida muito salgada também não rola, posso dizer assim, não é? Agora, uma comida também que está sem o sal, você nota imediatamente. Então você não vê, porque é uma atuação silenciosa, é uma atuação oculta. Olha como se aplica na vida do crente, né? Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja,
antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Lembra da questão do seu discurso ser paralelo às tuas ações. Aquilo que você prega, de fato ser aquilo que você vive. Aquilo que você vive, de fato ir de encontro com aquilo que você prega. Aqui fica claro que é preciso haver essa sintonia entre aquilo que você fala e aquilo que você faz, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. As nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Olha, as nossas ações, elas são ensurdecedoras, né? As nossas ações, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Por causa disso, nós precisamos estar muito comprometidos com Deus, nós precisamos estar muito conectados com Deus, com a palavra do Senhor, no sentido de buscar um aprofundamento cada vez maior de comunhão com o Espírito Santo. Eu disse que o Espírito Santo é quem vai agir, é quem vai desenvolver esse fruto em nossa vida, e dessa forma nós teremos um crescimento constante, um crescimento contínuo de conhecimento da palavra de Deus. Somente dessa forma nós teremos condições espirituais. Aí eu volto na palavra lá do começo da lição, e a palavra-chave da nossa lição de hoje. Só assim nós teremos condições espirituais de influenciar positivamente aqueles que nos odeiam. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante, né? Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Testemunho titubeante. O que é um testemunho titubeante? O que é você titubear no seu testemunho? É aquele que hoje ele está de acordo com a palavra de Deus. Hoje ele está andando de acordo com a palavra de Deus. No dia seguinte ou na semana seguinte, ele já não está mais. Já está fazendo aquilo que bem entende o teu corpo, a tua mente, não é? De homem pecador. Nós precisamos ser firmes e constantes no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter propósito no nosso relacionamento com Deus, assumindo o compromisso de lutar enquanto houverem forças em nós para permanecermos fiéis ao Senhor. Eu gosto do texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, quando ele diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Subtópico de número 2, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Em todas as áreas, as nossas ações, meus irmãos, precisam denunciar, olha a palavra, as nossas ações, elas precisam denunciar que nós somos crentes, precisam denunciar que nós somos servos de Cristo. Caso contrário, nós estaremos reprovados diante de Deus. Os seguidores de Jesus não podem se esconder, eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E continua, não é? O texto, falando a respeito disso, que nós precisamos andar na luz. Alguns pregadores mencionam em algumas prédicas a existência de alguns agentes secretos. Eu citei ainda há pouco, não é? Agentes secretos de Cristo. Se referindo ao quê? Aqueles que conseguem se esconder, conseguem disfarçar que são cristãos. Eu já disse isso, meus irmãos, e eu repito. Um cristão que é fiel ao Senhor não consegue esconder a sua fé de ninguém. Um cristão que é fiel ao Senhor não consegue esconder a sua fé de ninguém, porque as suas ações denunciam ele. Denunciam. Mateus capítulo 26, versículo 73, tem um texto que corrobora com isso, que diz assim: e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu também és um deles, porque a tua fala te denuncia. Quando alguém chega e conhece Pedro, não é? Ele sai falando: não sou eu não conheço. Quando ele passa aí, outra pessoa conhece. A tua fala te condena, você é um deles também. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho, não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz,
que reflete sobre a sua palavra. Salmo de número 119, versículo de número 105. Porque quem está em Cristo não anda em trevas. Quem está em Cristo não anda em trevas. Isso é uma promessa do Senhor para a nossa vida. A promessa do Senhor. João capítulo 8, versículo de número 12, o texto diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final dessa aula, esse terceiro tópico, discípulos que influenciam. O terceiro subtópico fala sobre a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Paulo aqui, meus irmãos, ele estava se referindo exatamente ao valor do Evangelho. O apóstolo dos gentios, ele traz aqui para mim e para você, como ensinamento, uma afirmativa de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Nós, como proclamadores do Evangelho de Cristo, somos considerados vasos de barro, porque toda a atenção e valor devem ser dados ao quê? A mensagem que está dentro desse vaso. Então, nós somos aqueles que emitem, nós somos aqueles que transmitimos, aqueles que pregam essa mensagem. Então, o valor de fato está na mensagem entregue. O valor de fato não está no mensageiro, nós somos vasos de barro. Agora, a mensagem de Deus, o Evangelho do Senhor, é poder de Deus. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Nós já citamos a respeito disso. O Evangelho de Cristo precisa ser pregado usando a nossa vida como exemplo de transformação, porque eu falei que John Stott, ele tem essa citação de que muitas vezes a tua Bíblia é a tua vida, melhor dizendo, é a única Bíblia que as pessoas vão ler. É o teu testemunho que vai falar mais alto, porque as nossas ações, elas vêm reforçar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós falamos, deixando claro que o Evangelho, de fato, transforma vidas, porque transformou a minha vida. Então eu prego aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu vivi. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e é luz é a de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do Espírito Santo. Talvez alguém possa achar que nós somos excêntricos como cristãos, porque nós defendemos princípios que muitos consideram até ultrapassados, mas todo cristão deve ter a convicção de que os valores do reino de Deus são imutáveis. É isso que nós estamos estudando nesse trimestre. Estamos dando startup nesse trimestre, o start, melhor dizendo, nesse trimestre, para aprender os valores do reino de Deus, que são imutáveis. Outro ponto importante a ser mencionado e considerado é a respeito da ostentação. Cristão verdadeiro busca desenvolver em sua vida a mesma humanidade que houve em Cristo Jesus enquanto encarnado. Paulo, ele nos orienta a imitarmos a atitude de humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode conferir isso em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8, que o mesmo Paulo ele nos aconselha a não fazer nada por soberba ou por vanglória, mas com humildade. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. Aí o comentarista continua dizendo: portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida é da prática de boas obras, e da prática, melhor dizendo, de boas obras, levará os homens a glorificar a Deus. Essa é a palavra deixada pelo Senhor Jesus para nós, para a minha vida e para a tua vida. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo, meus irmãos. Veja prudentemente como andais. A continuação desse versículo 5, capítulo 5, versículo 15 de Efésios, diz assim o texto: não como nécios, mas como sábios, que possamos buscar sabedoria em Deus, para podermos andar
dignamente nessa terra, dando testemunho, andando, sendo sal, sendo luz, fazendo a diferença. E nós fechamos a síntese desse último tópico. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e somos luz. Meus irmãos, que bênção, nesse mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover as verdadeiras mudanças. Né? Aí eu separei este texto para concluirmos essa lição. Após estudarmos a lição, o que se espera do cristão é que ele passe a agir de maneira consciente da sua missão, salgar, fazer a diferença e iluminar onde ele estiver. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu quero te convidar para logo mais, às 18h30, nós estarmos reunidos aqui no templo sede da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, para o nosso culto da família. Desejamos que o domingo seja repleto de bênção, de paz da parte do Senhor. E lembre-se, seja sal, seja luz, influencie como um cristão verdadeiro, fiel a Deus neste mundo. O nome do Senhor será glorificado através da tua vida e você será bênção por onde quer que você passe. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Pai querido, que cada coração, ó Deus, seja uma terra fértil para a tua palavra que foi lançada nessa manhã. Que vidas sejam transformadas de fato. Que a consciência daqueles que são chamados cristãos saia do território do nominal e sejam de fato aqueles cristãos que vivem aquilo que pregam aquilo que vivem e sejam testemunha, ó Pai, para este mundo cruel e perverso, e vidas sejam, ó Pai, convertidas ao teu nome, ó Pai querido, para a única glória devida a ti, pois nós somos vaso de barro, mas em nós há essa preciosidade do Evangelho, e nós queremos transmiti-lo através das nossas atitudes, muito mais forte do que através das nossas palavras. Glorifica o teu nome, Pai, na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.